Boa noite, queridos irmãos. É uma honra ter a presença de todos vocês aqui nesta casa esta noite. E agora, então, pedimos para fecharem levemente os olhos, descansarem, e imaginarem uma luz branca na frente de vocês e pedir ao Pai Maior, ao nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que, presente junto a nós nesta noite, estamos aqui para escutar os seus ensinamentos e que possamos escutá-los, guardá-los e praticá-los no nosso dia a dia com nossos entes queridos, nossos amigos, enfim, todas as pessoas que mantemos contato. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos, Pai Maior, que nos abençoe hoje e todo sempre, e que assim seja. Boa noite. Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui, essa noite de sexta-feira. Essa sexta-feira tá bem boa, né? Tá fria. Tá bom de estar fora de casa, né? E o título da nossa reflexão dessa sexta-feira, então, tá ali. A Família em Plenitude. É deste livro aqui, do Divaldo Franco, Constelação Familiar, né? É um excelente livro. Ele tem vários capítulos curtos e ele fala de toda a parte familiar, de genitores, de filhos, enfim, bem interessante, tá? Tem na nossa livraria, então sugiro que é um bom livro de cabeceira para vocês. E o tema, ele é muito importante e ao mesmo tempo ele é muito desafiador, né? Que fala sobre a família, né? Sobre a nossa família, sobre as famílias que temos hoje em dia. E a família, o nosso lar é a nossa base. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, né? Família é a nossa base, família é a base. E como é que está a nossa base? Ou como é que a nossa base é formada? E por que essa base ela é importante? Qual a importância dela? E um dos motivos que realmente é a nossa base é que ali a gente começa o nosso aprendizado, a nossa evolução, o nosso crescimento como seres humanos. E muitas vezes esse aprendizado ele não é fácil, às vezes nem tão tranquilos também, né? Até porque a gente tem diversas formas, diversos lugares, né? Cada um nasceu num lugar, com uma família, mas é um lugar onde a gente deve encontrar e deveria ter encontrado amor incondicional. É por isso que Deus criou a família, para que fosse a nossa base, o nosso aprendizado, mas que ali a gente começasse a encontrar e aprender o que é amor. E inspirado pelo Divaldo, né, diante dessa leitura, nós vamos aprender, vamos refletir sobre esse sentido, essa verdadeira plenitude familiar do que é ter e viver em família. Compreendendo principalmente que somos almas em jornada, somos almas em evolução e aprendizado, e conectados sempre pelo laço de amor, né? Essa deveria ser e deve ser a nossa base. E na visão espiritual, então, como eu já comentei, família é a nossa base, é o nosso aprendizado. É ali que a gente aprende a amar, é ali que a gente aprende a perdoar,
É ali que a gente aprende a conviver com os diferentes, sempre de uma maneira harmoniosa. É esse o nosso aprendizado. E talvez ali seja a primeira lição, ou talvez a primeira dificuldade. Como viver em paz, às vezes em família. E o Divaldo, ele nessa leitura, ele nos dá essa oportunidade da gente entender, da gente aprender, mas principalmente ele coloca que para a gente aprender a viver e a conviver em família, a gente tem que exercitar a paciência. A gente tem que exercitar a tolerância e principalmente o perdão. Por exemplo, um exemplo prático, né? Às vezes onde há conflito entre irmãos, né? Discussões. O que eu deveria aprender se existe esse conflito na minha família? Ao invés de reagir, ao invés de revidar, eu deveria tentar entender e verificar se tem algo que eu posso fazer para viver em paz ou em harmonia com o meu irmão. E aí eu me pergunto, será que a gente consegue ou já conseguiu fazer isso? O irmão brigou com a gente retrucou, enfim, aquela coisa, faz não sei quantos anos que a gente não se fala, nunca mais se viu. Quando para olhar é por bobagem. E perdoar, e aí vem o perdão, né? Quando a gente deixa de falar com alguém, muitas vezes é por falta de perdão. Porém, a pior causa que o não perdão nos faz é o interior, é o ressentimento, é a mágoa, é aquilo que às vezes a gente não consegue se libertar. E é muito mais pesado do que qualquer outro sentimento. Então, libertar-se desse peso é o caminho, né? Como é que a gente faz para se libertar disso? E muitas vezes essas mágoas, elas impedem a nossa evolução, elas atrasam o nosso processo. Ou seja, estou aqui para evoluir, tenho que começar fazendo a listinha das coisas que eu preciso aprender para que eu consiga dar um passinho mais para frente. Claro que perdoar não é esquecer, bem pelo contrário, né? Nunca vai ser esquecer, às vezes, o que fizeram comigo. Mas, enfim, é largar, é soltar o perdão. E uma dica referente a esse a perdão ou exercitar o perdão é que a gente consiga fazer uma reflexão. E essa reflexão às vezes teria que ser diária. Aconteceu algo no meu dia de hoje que eu deveria perdoar? O que aconteceu? Pessoas me magoaram? Ou às vezes a gente até não se perdoa de algo que a gente fez. Às vezes o perdão nem é para o outro, é para mim mesmo. Como é que a gente faz? Como é que faz essa paz interior? E às vezes, eu não sei se vocês conhecem alguém, mas eu fico imaginando quanto penoso seria a pessoa conviver com o remorso, né? Às vezes de não ter perdoado. E o amor verdadeiro é aquele que a gente não espera retorno. A gente conhece essa teoria? Conhece. E a prática, como é que funciona? A gente fica esperando ou não retorno? Ah, mas eu fiz, a pessoa não fez bem para mim. Né? Quando será que a gente vai conseguir fazer as coisas sem esperar retorno? Realmente dentro do nosso coração?
E na família esse amor, ele é fundamental para que a gente respeite, para que a gente aprenda a conviver com as pessoas, mas principalmente para a gente ter um ambiente seguro e de acolhimento. Será que é fácil a gente se sentir acolhido no nosso lar? Será que nos sentimos? Ou será que é fácil a gente acolher as pessoas da nossa casa? Sem julgamento, de uma maneira pura? E o Divaldo, ele nos lembra principalmente que amor é a força que transforma a cura. Ou seja, eu tenho que exercitar o amor. Às vezes até treinar. Um exemplo prático é de uma mãe que aceita seu filho com todas as suas imperfeições, como ele realmente é. A gente só aceita. E isso às vezes é um treino também, né? Senão a gente diz, filho, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que falar mais, tem que falar menos, tem que fazer, gostar de A, gostar de B, gostar de C. Faz faculdade disso, não faz daquilo. Trabalha aqui, sai do emprego, não sai do emprego. Ou tu não vai fazer nada da vida. Né? O quanto é difícil, às vezes, a gente ter esse amor incondicional também. E a comunicação dentro das famílias, ela é a ponte, ela é o que nos une, é o que une os nossos corações. Quando a gente aprende a se comunicar melhor. O que é se comunicar melhor? Quando eu falo e o outro me entende. Ou quando o outro fala e a gente entende. Mas o quanto a gente se comunica hoje com as redes sociais, com a nossa família? Será que a gente fala com as pessoas quando a gente chega em casa? Ou a gente fica mais um pouquinho no celular? Ou mais um pocão? Né? Então, tudo isso são formas da gente refletir como é que está a nossa comunicação, mas principalmente essa comunicação que ela seja de uma maneira respeitosa, que ela seja de uma maneira tranquila e amigável, né? Que ela reflita amor, mas principalmente quando a gente expressa sinceridade, mas de uma maneira muito amorosa e muito cuidadosa com o outro. É isso que fortalece os nossos laços familiares. Evitar críticas destrutivas. E será que existe crítica construtiva? Já ouvi falar, é uma crítica, mas é construtiva. Né? E não, crítica é crítica. Né? Ela até pode não ser tão destrutiva, mas ela é ruim quando a gente critica. Então, principalmente nesse âmbito da comunicação, a gente conseguir ter esse diálogo amoroso, harmonioso, por uma convivência em paz. E uma dica referente a isso, que às vezes, quando a gente recebe uma crítica, a tendência é a gente revidar ou a gente responder. Mas como é que a gente faz para não responder? Eu acho que aí está o nosso desafio, ou o nosso treino, que é o respirar fundo e às vezes tentando entender o sentimento do outro. Né? E a conexão com Deus e a prática do Evangelho, ela vai ser sempre o caminho que a gente precisa. E o caminho que a gente com certeza encontrará a paz. E essa prática no cotidiano vai elevar a nossa consciência, onde promove a paz interior. Vocês já sentiram paz interior? Como é que é sentir paz?
se sentir tranquilo, se sentir amado, né? Ou seja, quanto mais a gente promove essa paz, mais a gente tem essa sensação. Porque quando a gente busca a espiritualidade, nós aprendemos a ser mais tolerantes. Muito mais tolerantes e pacientes. Que isso nos ajuda na convivência familiar. Por isso que a sugestão para isso é que a gente inclua momentos de oração, principalmente orações em família. O Evangelho no lar com a família, uma vez por semana, é um belo exemplo disso. A gente conseguir inserir isso na nossa casa, nessa prática. E Divaldo, ele nos explica que os laços familiares muitas vezes se estendem por várias vidas, né? Porque nessa nossa jornada, né, a gente vai reencarnando e muitas vezes com as pessoas que já estão próximas para o nosso aprendizado. E a gente acaba formando uma rede de conexões que vai além do tempo presente. E assim as pessoas com quem a gente convive nessa vida, a gente pode ter laços profundos, desde que a gente desenvolva e aprenda com isso. A reencarnação, então, é um mecanismo para a nossa evolução espiritual, proporcionando que as almas retornem. Quando compreendemos que os nossos lares estão pessoas que já são nossos irmãos em outras vidas, fica mais fácil para esse aprendizado. E às vezes a gente percebe fácil isso, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm irmãos que não se fecham. Por que eles vieram junto? Para aprender a se amar, não tenho dúvidas disso. Às vezes tem pessoas que sentem um amor fraternal incrível por um amigo e não tem laços sanguíneos. Porque já tem convivência de outras vidas, muito provavelmente. E o desafio maior vai ser eu aceitar e conviver com meu irmão sanguíneo ali, que às vezes a gente não tem tantas afinidades. É aí que eu tenho que aprender e desenvolver. Por isso que é importante essa busca e esse aprendizado. E às vezes, por desconhecer essa finalidade da família ou dessa instituição chamada família, que muitas ou uma parte da humanidade não vê a sua importância. Ou seja, essa é a importância da nossa família. Família que a gente nasce, a família que a gente forma. Começa por aí. E aí, essas pessoas desprezam, desvalorizam laços consanguíneos e afetivos. Impossível a gente progredir sem reencarnar. E se a gente parar para pensar no mundo atual, será que a família está mais valorizada ou menos valorizada? Qual a importância que a gente está dando para a família de uma maneira geral? Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. E uma das coisas que o livro trata é que muitas vezes o egoísmo é o que nos afasta. Ou seja, o egoísmo é algo que temos que combater. E Deus, nosso Pai, Ele conhecendo as nossas fragilidades, a fragilidade dos seus filhos e os perigos, Ele criou um mecanismo para combater isso.
né? Então, tanto é que tem uma frase: Deus criou a família, onde a proximidade física ou espiritual, ou dos laços de afetividade, trabalham para a destruição do egoísmo. Por quê? Porque se eu vivo em família, se eu vivo de uma maneira amorosa, o que eu faço com meus entes próximos? Eu vou ajudar, eu vou cuidar, eu vou andar junto, não vou maltratar, não vou fazer coisa ruim. E na busca do progresso e da evolução, é necessário esse retorno, então, para que a gente vá melhorando até a gente aprender ali cuidar da família. E as famílias, então a gente tem as famílias espirituais e as famílias corporais, né? As espirituais ligadas pelo espírito e afinidade, e essas são duráveis. E as dos laços corpóreos, elas são frágeis. Ou seja, a gente precisa de um esforço e de dedicação para que a gente cuide, para que na vida espiritual essas pessoas possam ser nossos amigos e não nossos inimigos. Esse é o desafio da nossa jornada. Ou seja, o livro fala dessa constelação familiar, né? E que não importa o lado formal da família, a estrutura que ela apresenta. O que realmente importa é a gente aproveitar a oportunidade para aprender através da convivência, de carinho, de alegrias e conquista. E a família é o meio que Deus criou para o nosso espírito evoluir, mesmo de maneira compulsória, para a gente conviver com o que é diferente. Hoje as famílias estão menores, né? Antigamente as famílias eram maiores, e como é que a gente aprende a conviver? Mas a gente nem sabe, né, como é que a gente convive. Mas normalmente é com muita compreensão. Uns meses atrás alguém me perguntou, porque a minha família é grande, a festa de família, assim, que a gente se reúne uma vez por ano, é 50, 60 pessoas. E aí disseram assim: como é que vocês conseguem isso? Eu digo: não sei. Mas lá na minha casa a gente não se mete um na vida do outro, porque senão já teríamos brigado faz hora, né? Daqueles que ligam lá: eu acho que tu tem que fazer assim. Eu digo: é quase cada um por si, Deus por todo, mas por outro lado a gente não briga. Será que é o segredo? Não sei. Quanto tempo vai ser assim? Não sei, né? Porque a gente já tá na terceira, quarta geração, daqui a pouco a gente já começa a se espalhar, né? Muito provavelmente. Mas por enquanto tá assim. E aí eu disse: eu não sei. Porque a minha família é matriarcal, né? Minha mãe tem 80 anos. Eu disse assim: eu não sei se ela planejou isso, mas eu só sei que é assim. Mas uma das coisas que eu observo é que a gente não discute. Talvez isso ajude um pouco para que a gente conviva. Ou seja, não tem um segredo. Cada um dentro do seu quadrado vai ter que buscar qual é a melhor forma de se ajudar nessa convivência. E o texto também fala que sim, tem dificuldades para isso e tem desafios. E hoje as famílias têm uma formação, uma estrutura bastante diversificada, concordam comigo? E cada vez mais talvez terá. E ela está exigindo que a gente, atitudes corajosas de renúncia, talvez, né? E de esforço. Com isso, quanto mais esforço, maior oportunidade da gente aprender.
para entender os relacionamentos, para entender como é que podemos viver em paz, né? Para desenvolver o perdão. E com todos esses desafios, às vezes a gente encontra dependências químicas, encontramos a violência, dificuldades financeiras, ingratidão, solidão, traição, desrespeito, enfim, muitas coisas que não são legais. E aí aumentam os nossos desafios, né? Às vezes fragilizando as famílias e às vezes até destruindo, tá? Mas a gente não pode deixar vencer pelo desânimo, né? Ou pelo abandono. A gente precisa urgentemente despertar o nosso ser, ajudar para que as pessoas vivam em família, sabendo a realidade e outra situação. Ninguém é vítima, não somos vítimas da criação divina, não somos coitadinhos. Eu acho que já começa por aí em relação de resolver algumas situações. E a nossa tarefa mais importante é a gente trabalhar para que a gente tenha uma boa convivência familiar com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos que estão próximos a nós ali, que fazem parte. Aprendendo em casa, a gente leva para a sociedade. Concordam comigo? Que a gente é na rua um pouco ou muito do que a gente é em casa? E vice-versa, né? Não tem como ser diferente. E aí Deus criou então esse lar para que a gente aprenda a amar das diferentes formas. E diante desse desafio é imprescindível que a gente busque apoio na verdade e amparo ao Evangelho, à Palavra de Deus, para vencer sempre. E muitas vezes, nesses aprendizados, a construção da família ela é universal, né? Então a gente solicita a providência divina, a ajuda. Então é bem importante a gente estar próximo de Deus para a gente conseguir isso. Importante lembrar que não importa que seja nossa atual estrutura familiar, a solução será sempre amar dentro do nosso lar. Não tem como a gente amar fora se a gente não ama dentro, tá? Começa com os que estão ali. Para sustentarmos os nossos compromissos divinos, é urgente levar Jesus para dentro do nosso lar, então que possamos amar mais os que estão aí. E somente o amor, em suas infinitas expressões, né? Em sua infinita diversidade, é capaz de nos auxiliar nessa missão de termos uma família em plenitude. Esse é o nosso desafio da noite, né? Então que a gente chegue em casa e consiga fazer um checklist se a gente está no caminho de ter essa família e o que falta para melhorarmos, certo? E com isso a gente conclui a nossa reflexão. Peço para que os nossos colegas médiuns, né, se posicionem para o passe e que vocês aí sentados consigam elevar, fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, amigo divino de todas as horas, neste instante em que encerramos mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão, aonde falamos e refletimos sobre a família, que possamos agradecer essa bênção de termos a nossa família, que Tu concedeste como oficina de aprendizado, Senhor. Dá-nos, Mestre, a paciência das provas, a ternura nos momentos difíceis e escuta nos conflitos, e que possamos perdoar sempre,
que tenhamos olhos para enxergar além das imperfeições e corações abertos para acolher. Ilumina, Senhor, os lares em sofrimento, as famílias desajustadas que encontrem o caminho, os corações que choram por saudade, por dor e por separação. Que teu amor possa ser bálsamo para nos encorajar ao caminho, a encontrar o caminho da paz e da união. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presente, que possamos sair renovados com a nossa esperança, fortalecidos com a nossa fé e comprometidos com o cultivo do amor em nossos lares. E assim, com o coração sereno, encerramos este momento certos de tua presença. Permanece sempre conosco, hoje e sempre. E que assim seja, e assim será. Vão em paz, meus irmãos.